levantar com convicção. Beleza, gente, estamos 19h30. Pode ser? Se a partir de semana que vem, então, a gente faz 19h30? Eu peço desculpas, foi meio que um desencontro aí da situação, né? É o seguinte, a gente vai se encontrar sextas-feiras, muitas sextas-feiras, até o dia 13 de maio, se Deus quiser permitir um negócio desse. E a sexta-feira, final da semana, nem todas as semanas vão ter um carnaval para dar um break, né, um descansinho para nós. Então a gente vai brincar de ginástica enquanto a gente vai vir aqui. Então a gente vai começar com a sessão de ginástica. Fica de pé, fazendo favor, pra vocês não dormirem. E vamos começar, a gente sempre vai começar com um pequeno exorcismo da cruz. Vocês vão entender por que hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coloca agora um pouquinho a sua mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos. Oi, ariaralai, arei, arei, kunarela sui, oi, alai, arei, arei, kandariarala basoi, retei, oi, ariaralai, kandariaralai, arei, oi, alai, alai, arei. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, e estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, e estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Oh, 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 Doce Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos nessa noite. Nós pedimos a Tua presença entre nós. Eu te peço, Doce Espírito Santo, eu te entrego agora o meu coração, que todas as barreiras que eu insisti durante anos da minha vida em levantar, eu entrego agora em vossas santas mãos. Quebra, destrói tudo que em mim não está de acordo com os planos de Jesus. Eu te dou livre acesso. Mãe querida Maria, a tua proteção eu já te peço desde o princípio. Por isso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, e deixa os corpos e os espíritos possessos. Renuncio a Satanás, suas pompas e suas obras, e me uno a Jesus e Maria para sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Heide, será que você pode nos ajudar com uma questão? Um grupo de WhatsApp depois para essa turma? Será que você me ajuda a organizar, pegar o contato do pessoal? Claro. Deixa eu... Claro. Ai, como é que faz para desligar? É aqui? Só segurar. Beleza. Aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tiver aqui uma folhinha. Ui. Peraí. Ai, gente, eu tô sem meu caderno aqui. Meu outro caderno. É, só que ela tá escrita atrás. Tá até o final escrito. É. Senão a gente arranja aqui, escreve na capa do caderno, tá tudo bem. A gente dá um jeito. Pessoal, vamos tentar organizar, eu tava pedindo ajuda aqui do Rendi, pra gente poder fazer um grupo de WhatsApp. Eu acho que fica mais fácil, né? Pra gente mandar material complementar pra vocês, pode ser? Alguém aqui não usa o WhatsApp? Às vezes tem gente que não usa, né? Não? Beleza, então tá bom, então tudo certo. Aí vocês vão passando pra nós, aí você cria pra nós, Rendi, fazendo favor? Bom, beleza, brigadão. Gente, então tá, então deixa eu me apresentar, né? Vocês não me conhecem, meu nome é Ana Cássia, pode me chamar de Ana, não tem problema. Eu sou esposa do Tiago, um japonês também. E juntos nós temos uma japonesinha chamada Elizabeth, de 4 aninhos de idade. Nosso pituquinho. Por enquanto só um. Deus sabe das coisas, né? Acho que vai vir mais, eu acho. Eu sou engenheira de formação, tá? Eu mexi com quase uma década de engenharia, sou pós-graduada nisso, mas eu senti um chamado muito grande no coração e eu larguei essa profissão, larguei esse caminho todo e eu comecei a me dedicar inteiramente à evangelização. Eu sou professora de doutrina da Igreja Católica e houve um chamado de começar as turmas da consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E o povo me procurava muito depois, conversar, não sei o que tem, eu tenho um pouquinho assim de uma vivência, mas começaram a aparecer umas histórias meio cabeludas e tudo, eu não sabia muito bem como é que respondia. Aí hoje, moral da história, eu fui estudar tudo de novo, hoje eu sou psicoterapeuta, tem nada a ver com engenharia mais, né? E professora, então para vocês saberem um pouquinho, né, de quem eu sou, eu resido hoje em São Carlos. Meu esposo e eu, a gente serve na paróquia Nossa Senhora de Fátima, data que vocês vão se consagrar, se Deus quiser e permitir. E lá a gente vai ajudando de tudo um pouco. A gente participa do Ministério de Leitores, comentaristas, ministros extraordinários da comunhão, somos ministros da palavra também, enfim, tem um monte de coisa. A gente é igual um bombril, entendeu? 1001 utilidades, é igual um pato. Faz de tudo, mas não faz nada bem. Mas tá tentando ajudar, então tá bom. Todos vocês são daqui de Ibaté mesmo, é isso? É isso? Ótimo. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês, todo mundo aqui já nunca foi consagrado? Alguém aqui está renovando a consagração? Levanta a mãozinha para eu ver. Eu consagrei em novembro, então não sei nem se vai ser a época de renovar, mas até a pessoa... Tranquilo. Temos três renovações. A senhora também é renovação? Não? Não? É você mesmo? Não? Então tá bom. Restante então é consagração desde o princípio. Ótimo, então vamos juntos desde o princípio. Meus queridos, então vamos lá. Eu tenho algumas coisas para falar com vocês. A primeira coisa, o livro que a gente vai usar. Todo mundo tem o livro já da consagração ou não? Beleza. O livro que eu vou usar é esse aqui. É o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. A gente pode mandar lá no grupo, tá bom? O nome certinho para vocês. De São Luís Maria Grignion de Montfort. Isso.
O que acontece? Nós temos outras edições desse livro. Aqui eu uso essa aqui da Paulus, meio roxinha, o meu tá meio capenga, mas é esse aqui. Ai, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca dei consagração num lugar tão organizado assim antes. Obrigada. Minha vontade de ficar aqui sentada, o meu curso eu dou sentado assim e tal, mas eu acho que o povo vai dormir se eu sentar. Mas eu queria ficar sentada, eu amei a mesa. Obrigada. Eu nunca tenho onde apoiar o caderno, gente, é incrível. É cada coisa que vocês vissem, então muito obrigada. E a gente tem outras edições, tá, gente? Outras editoras. Então tem da Vozes, que é um azul bem profundo. Tem umas de luxo, que é da Caritá, tem da minha Biblioteca Católica. Tem um muito bom que eles fizeram no ano retrasado, que é da Eclese. Tem vários. O que eu não indico para vocês? O da Cleofas, que é esse vermelhinho. Eu não indico, tem um outro também, eu acho que é o antigo da Vozes, não, acho que é do Loyola. É um azul calcinha, com uma Nossa Senhora amarelo ouro na capa. Esse é um azul bem clarinho com uma Nossa Senhora bem amarelo. Esses dois eu não indico, não é porque eu não gosto da editora, é porque ele carece de orações no final. Faz falta. Então, eu prefiro que vocês comprem alguma outra edição. Ana, mas eu já tenho. Filho, então vai com esse mesmo, é isso aí. Ah, ótimo, então tá bom. Eu vou usar o da Paulus. O que vai mudar? O jeito está escrito o negócio, tá bom? Então, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem, se for do interesse de vocês, a gente tem uma livraria. O Thiago e eu, a gente tem uma pequenina revenda de livros, mas a gente também é parceiro de uma livraria, que é a livraria lá da Nossa Senhora de Fátima, e eles têm o tratado para vender. Esse aqui desse tamanho está R$35, e o de bolso, que é tipo a metade desse tamanho, é R$25. Eu sou meio cegueta, então para mim a edição de bolso não funciona, as letrinhas é muito pequenininha, gente. Se alguém for igual a mim, eu indico esse aqui, o maior. Mas, Ana, eu não tenho esse dinheiro para dar agora. Eu vou mandar para vocês no grupo, tem PDF desse livro na internet aberto, de graça. Se você tiver a possibilidade de comprar esse livro, eu te digo, compre. Não é por causa de dar dinheiro lá pro pessoal, não. É por causa que, se tudo der certo, se Deus quiser e permitir, vocês vão chegar até o final, vão se consagrar. E o que vai acontecer? Talvez não ano que vem, porque vai estar muito fresco ainda na cabeça. Mas talvez daqui a 2 anos, 3 anos, o Espírito Santo vai te incomodar a voltar. O pessoal que está renovando aí, incomoda ou não incomoda para voltar? Incomoda, né? E ele vai te incomodar a pegar de novo o livro. Então, grifos que você fizer agora, a primeira leitura que você está fazendo, anotações, tudo isso vai ajudar muito para 2 coisas. Talvez, daqui a 5 anos você vai pegar de novo esse livro, aí você está passando por uma noite escura da alma, um momento de deserto, e aí você pega e tem anotações suas, de agora, que eu estou aqui falando na sua cabeça, sem parar. E aí você fala, nossa, olha só, naquela noite Deus falou comigo, eu tenho certeza que isso aqui era para mim, e isso aqui me chamou a atenção e era o que eu precisava ouvir hoje. Talvez você pegue daqui a 5 anos e fala, meu Deus do céu, eu achava isso aqui, ai que burra, olha só como é que eu já progredi na vida espiritual. Acontece dos dois, mas é muito interessante isso. Então por isso que eu te digo, quem tiver essa possibilidade, pega o livro para vocês marcarem mesmo, fazer de livro de cabeceira, tá bom? Aí lá no grupo eu pergunto, se alguém quiser, eu trago para vocês, não tem problema, próxima sexta-feira eu já vou estar com eles todos aí, tá beleza? Ótimo. Então vou começar dizendo para vocês a questão então da consagração, essas aulas, vamos lá. São Luís, ele não é um bispo, tá? Primeira coisa, ele não legisla aqui. Ele dá conselhos e foi uma pessoa canonizada pela igreja, um santo. Então ele dá sábios conselhos, né? Eu acho que é salutar seguir os conselhos do santo, né? Acho que vai dar boa se a gente seguir. E ele pede que a gente faça a consagração em um dia mariano. Se vocês quisessem, vocês poderiam se consagrar hoje, com uma simples frase a Nossa Senhora. Mas o que acontece? Vocês vão ver que essa não é uma simples consagração. Uma ideia bem tosca, mas que vocês vão entender o que eu estou falando, é como se vocês fossem assinar um contrato com Jesus e com Maria. Jesus e Maria já sabem todas as cláusulas do contrato. Agora, o que a gente aprende com papai e mamãe quando a gente é pequeno? Não assine nada sem ler. Por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente está assinando, o que a gente está se comprometendo. E é isso que a gente vai fazer aqui nessas aulas.
a gente vai estudar esse livro juntos. Eu não vou ler o livro com vocês. Vai ser quase que uma aula por capítulo. Eu vou explicar esses capítulos. Porque se alguém já tentou ler esse livro, principalmente o pessoal que está renovando, é chato, né? Difícil de ler, né? Assim, de deglutir. Eu tentei 3 vezes, Não foi. Aí dessa vez foi. Graças a Deus, louvado seja Deus. Também foi assim. A minha foi na terceira vez, aí foi. Na época que eu fiz a consagração, não tinha esses cursos, que graças a Deus hoje tem mais, né? Na minha época só tinha o curso do Padre Paulo Ricardo. Se vocês quiserem fazer, façam. Eu super recomendo, é um curso aberto, gratuito. Você fez? Ótimo. Olha aí. E por melhor que seja o curso do padre, ele é muito direto ao ponto, é muito uma ideia abstrata, ele não explica tanto o capítulo, é mais a ideia abstrata ali, o geralzão da consagração, né? A ideia geralzona ali da consagração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esmiuçar esses capítulos. Ana, o que eu faço? Eu leio o livro primeiro e assisto a aula depois, então eu já venho com o capítulo lido, ou eu vejo a aula e depois eu leio. O que fica melhor para você? Tá? O que for melhor para o seu entendimento. Tem aluno que prefere ler antes e chegar aqui e ter aula, tem aluno que prefere ver aqui e depois pegar o livro. Ah, não, já estou entendendo o que ele está falando. Porque o português dele é um português antigo, século XVIII, então é difícil, gente, é difícil. E vamos tomando água porque a gente vai ficando sem voz. Tá tudo certo. E, então, ele pede que a gente faça essa consagração num dia mariano. Ele pede que a gente tenha lido o livro para entender essas cláusulas. E ele também pede para que antes do grande dia nós façamos 30 dias preparatórios. Para que é isso? É uma realidade espiritual. Então a ideia é você contar para o seu espírito que alguma coisa diferente vai acontecer. Se prepara que alguma coisa diferente vai acontecer. Então, como que vão ser feitos esses 30 dias? Veja, são dois caminhos que a gente vai seguir em paralelo aqui. Nesse primeiro momento, só vão estar acontecendo as aulas, e elas acontecerão até a sexta-feira antes do dia 13 de maio. Até aqui todo mundo entendeu, né? A partir do dia 13 de abril, vocês vão receber nesse grupo de WhatsApp que o Reid está criando para nós, né, Reid? Vocês vão receber vídeos todo dia, por 30 dias, com as meditações. São Luís, ele separa esses 30 dias em 4 grandes grupos. Tiago e eu, a gente entra em oração sempre para cada ano, coloca cada um desses grupos de forma temática. E o que a gente faz? A gente convida outras pessoas para conduzirem essas meditações. Então, quem que vocês vão ver lá? Leigos, igual você e eu, diáconos, padres. Se tudo der certo, vai ter até uma apresentação lá especial, lá, um bônus, 2, vamos ver se dá certo, Deus permita que sim. Mas enfim, tem gente parruda, sabe, que vai lá. Gente que vai fazer você mesmo pensar naquilo. Eles vão conduzir meditações de entre 10 e 20 minutos e no final eles vão fazer as orações próprias do dia, que é essas que eu falei que tinha que ter no livro. Tá ok? Mas isso vai ser a partir do dia 13 de abril. Ana, eu tenho um livrinho, eu quero fazer os exercícios espirituais sozinha. Vou fazer com o livro. Tudo bem, não precisa fazer com a gente. Ana, eu quero fazer sozinha, eu e Deus. Tá tudo bem. Ana, eu vou fazer com vocês, porque tem um bando lá de maluco louco igual você, a gente vai ouvir o que eles estão falando. Tudo bem, vamos embora, vamos junto. Tá ok até agora? Ótimo. Então tá bom. Então vamos estudar capítulo a capítulo nesses encontros. Nesse primeiro encontro, vamos lá. Eu sei que para quem nunca se consagrou, muita coisa que eu vou falar aqui vai ser muita informação. Não se deprima. A gente vai fazer como que uma pequena pulseirinha de alguns elos, que eu vou destacar que esses você vai ter que saber de cor. O primeiro elo da pulseirinha, ou do anel, que você pensar na sua cabeça, mas o primeiro elo importante dessa corrente é hoje que a gente vê. Então vamos lá, eu gostaria de falar primeiro para vocês quem é esse santo que escreveu essa consagração. Foi esse homem aqui, o nome dele é São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele escreveu outros livros, ele escreveu esse Tratado da Verdadeira Devoção. Esse aqui, que é o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, conta a história do terço, da onde saiu, já ouvi absurdos sobre isso. Ele escreveu esse aqui também, Cartas aos Amigos da Cruz.
E ele escreveu uma espécie de resumo do tratado, que é esse aqui, ó, O Segredo de Maria. Então, tudo isso aqui é obra dele. E quem foi esse santo, né? Esse santo, ele francês, ele habitou na região da Bretanha, na França, no século XVIII. E quando ele foi instituído padre, ele foi enviado para essa região lá da Bretanha. Só que ele chegou lá e ele falava bem feliz as coisas e tudo, e não tinha conversão de coração. O povo não se convertia, não queria saber nada do que ele estava falando. Ele pegou, juntou as coisas dele e foi falar com o Papa. E falou com o Papa: ó, Papa, eu queria falar, né, para pessoas que estivessem dispostas realmente a me ouvir, querer mudar de vida realmente. E aí o Papa: você quer falar então como missionário? Isso, eu queria ser missionário, eu queria ir para a África, eu queria falar com pessoas que querem realmente saber da mensagem. Aí o Papa foi, pegou o crucifixo, ele andava com um crucifixo, por isso Carta aos Amigos da Cruz. Acho que até aqui ele está com um crucifixo, não sei se vocês conseguem ver, ele está segurando aqui embaixo. E aí o Papa, ele pegou aquele crucifixo, indulgenciou esse crucifixo e virou para São Luís e falou assim: pronto, pode voltar para a Bretanha, você vai ser missionário lá onde você estava, vai pregar para o povo até ele se converter. E aí São Luís, na obediência, voltou. Ele era um santo de sangue muito quente. Na Igreja Católica a gente tem um estudo de temperamentos, de personalidade, talvez você já tenha ouvido falar disso. São 4 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E enfim, longa história curta, São Luís ele era colérico. É um temperamento bem explosivo, expansivo, daquele tipo assim que não leva desaforo para casa, sabe? Então ele teve muito problema com o alto clero, teve problema com a nobreza e tudo mais. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Aconteceu algum tempo depois ali a Revolução Francesa. Todo mundo estudou Revolução Francesa na escola, né? O pessoal lembra isso aí. Liberdade, igualdade, fraternidade, só que não. Esse movimento, ele foi, na raiz dele, extremamente anticlerical. Eu não tenho tempo de entrar nisso aqui agora, mas só para vocês terem ideia, o lema da Revolução Francesa é: nós iremos enforcar o último padre nas tripas do último nobre. Bem feliz com a igreja, né? E, enfim, então esse movimento ele foi matando a igreja na França. E a região da França que permaneceu firme na fé, arraigada com Jesus Cristo, com a Virgem Maria e com a Santa Mãe Igreja, foi a região onde viveu São Luís Maria Grignion de Montfort. Vocês acreditam nisso? Enfim, isso é um pouquinho da história, tá, de São Luís. A igreja passou a régua, passou o escrutínio em tudo que ele escreveu. Então, tudo que vocês vão ler, algumas coisas talvez vocês acham que são escandalosas. Tipo assim, a gente vai pegar aqui um exemplo, aqui, o número 2 do tratado. Nossa, ele fala assim que a Virgem Maria tem poderes e tal, que ela manda em Deus. Aí você fala: nossa, como assim? Né? Calma, confia. O negócio já foi analisado pela Santa Mãe Igreja e está dentro do time, beleza? Então é só a gente entender agora. Gente, essa consagração, ela vai vir principalmente de encontro àquelas pessoas que talvez você já passou por isso, talvez você esteja passando agora, talvez você conviva no meio de pessoas protestantes, e isso é uma máxima que vem e volta, está sempre ali junto. A questão de vocês são mariólatras, né? Vocês adoram Maria, vocês tudo é Maria e tal, e aí a pessoa vai e fala uma coisa, te coloca umas caraminholas, você não sabe como é que responde aquilo. Aí você sabe que aquilo está errado, mas fica aquela sementinha do demônio ali depois. A nossa próxima aula, ela vai ser a base teológica da nossa consagração. Você vai entender por que isso não é verdade. Então a próxima aula, ela é muito importante. Por favor, não faltem, tá bom? Combinado assim? E talvez você esteja passando por esse momento de achar que, nossa, será que eu não estou amando Nossa Senhora mais do que a Jesus? Isso está errado, não pode acontecer isso, certo? E aí eu vou dizer para vocês, eu falei um pouco de São Luís Maria Grignion de Montfort, eu vou falar para vocês de outro santo que teve a mesma dúvida. Alguém sabe de quem que eu estou falando? Eu sei, mas não falo, Ana, fico calada. Alguém sabe? Não? Nenhum chute? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, nada? São João Paulo II, gente. Vocês sabiam disso? Que São João Paulo II ia largar a devoção que ele tinha por Nossa Senhora porque ele tinha medo de amar mais a Maria do que a Jesus?
Alguém aqui já sabia disso? Pois isso aconteceu. Ele tinha um amor muito profundo com Nossa Senhora. E lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava numa usina, soldar e tal e tudo. E aí uma pessoa chegou e presenteou a ele com um tratado da verdadeira devoção. E esse livro virou o livro dele de cabeceira. O lema do consagrado é Totus tuus Marie. Vocês vão entender o que isso quer dizer. Para o português, traduzindo do latim, é todo teu Maria. Só para vocês terem ideia, esse foi o lema do pontificado de São João Paulo II. Totus tuus Marie. Então, gente, é um negócio que não sou só eu de louca que estou aqui falando para vocês, o Padre Max que estava me falando para vocês. É realmente algo que é atestado pelos santos. Não foi São Luís Maria quem instituiu a consagração, ele só escreveu, a gente vai ver isso. Muitos santos antes dele já faziam essa consagração, mas a ele foi dado as luzes para que ele pudesse transpor isso para um papel. E não deu muito bom essa história não, a gente vai voltar nisso no final da aula. Mas então tá bom, então vamos lá. Primeiro elo da nossa corrente, questão da devoção à Nossa Senhora, nossa mãezinha. Ai, Ana, eu não sei se eu me consagro, porque eu não sou desses, né, que fica naqueles arroubos, aquela coisa de sentimento. Ai, minha mãe Maria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei então se eu devo me consagrar, talvez você já deva ter pensado isso. Meu amado, fica tranquilo, a consagração não tem nada a ver com isso. Ah, esse amor romântico, né, com Nossa Senhora. Quem tiver, nada contra, tá tudo bem, isso também tá em casa. Mas quem não tiver, não se preocupe, a consagração não é sobre isso. Então agora eu gostaria de falar para vocês o que efetivamente é devoção. Se alguém tiver a Bíblia, tiver aplicativo de Bíblia no celular, se não, só ouvir, eu vou abrir Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Amém? Amém, misericórdia? Só Jesus salva, Ana, misericórdia, Senhor. Como é que tá por aí? Amém? Amém? Ana, eu estou na misericórdia, mas eu não vou falar. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis, o primeiro livrinho, isso mesmo. Capítulo 2, versículo 15. Amém? Todo mundo chegou lá? Beleza. Olha o que está escrito ali. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Olha que coisa, né? Nossa, Ana, você vai com esse único versículo aí? Então, é com ele mesmo que a gente vai. O Senhor Deus pegou o homem, colocou no jardim do Éden, para o quê? Lê lá para mim. Para cultivar o solo e o guardar. Em hebraico, a palavra cultivar o solo é avodar. É avodar. Essa é a palavra em hebraico. E a palavra solo, que está traduzido bom, pelo menos a minha Bíblia é Ave Maria, que está como solo, mas a palavra correta é terra. E em hebraico, terra é Adamá. E Adão é Adão. Então vê, Adamá e Adão tem alguma coisa parecida com isso, né? É a mesma raiz da palavra, Adão e Adamá, porque Adão veio dessa terra. Por isso Adão dá Adamá. Tá ok? E aí Deus pede para ele avodar essa Adamá. E aí, vocês vão sair daqui falando hebraico, gente. Confiem, vai dar tudo certo. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a consagração, ela é justamente essa ideia, quem traz inclusive essa questão da devoção, a partir desse versículo, é esse cara aqui, que talvez alguns de vocês conheçam, é o Hugo da Colo de Deus, hoje o Hugo da Samaria. Mas, o que é consagração? É você cultivar esse solo,
Cultivar e o guardar. Que solo, Ana? Quando você olha para o Adão e o Adamar, é cultivar a si mesmo. Deus está falando sim sobre cultivar a terra, mas Deus também está falando com Adão, te cultive a ti mesmo, porque eu vou vir aqui te visitar, a gente vai falar disso no segundo encontro, mas eu sou mineira, tá? Então na minha versão do Gênesis é igual a do Moisés Rocha. Alguém que conhece Moisés Rocha? Não? Conhece? Alguém mais conhece Moisés Rocha? Oi, um pregador legal, mineiro lá da terra, na faixa. Ele costuma participar das reflexões da consagração. Vamos ver se esse ano vai dar certo. E a minha versão do paraíso é igual a do Moisés, entendeu? A minha versão, Deus vai se encontrar com Adão e Eva às 4 da tarde para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, porque tudo se encerra no cafezinho, no pão de queijo na terra lá de Minas Gerais, né? E Deus está falando isso com Adão. Você cultiva isso, que quando eu vier aqui, eu quero conversar com você e eu quero que você me conte o que é que você está cultivando. E aí você vira para mim às vezes e fala assim, nossa Ana, ferrou. Você não sabe, eu não ando muito bem. E aí eu vou falar com você assim, meu filho, é o seguinte, sabe aquela ferramenta de jardinagem, o ancinho? O ancinho é como que um garfo virado para baixo, todo mundo conhece, né? Que você revolve a terra, não é? Com o ancinho, para pegar aquela terra que está cansada, meio batida, geralmente que fica na parte de cima, mandar essa terra que já não tem mais nutriente para baixo e pegar a terra que está descansada, a terra fértil, a terra rica em água, em sais minerais, e mandar lá para cima. E assim você consegue ter um cultivo bom de uma planta, não é assim? E aí eu falo com você, pega o seu ancinho esquecido lá no canto da cabeça, no canto do coração, se você é mais coração, mais cabeça, enfim. Pega o seu ancinho, você vai revolver o seu coração. Você vai avodar a tua Adamá. Você vai cultivar a sua terra. Que terra? Na terra do seu coração. Que talvez esteja algum tempo esquecida e um pouco abandonada, às vezes meio tripidio. E às vezes você pode me falar comigo, nossa Ana, mas com o perdão da palavra, né? Aqui dentro só tem merda. Ainda bem que o Padre Max não está aqui hoje. Ai, Jesus, não conta para ele. Aqui dentro só tem merda. E eu vou falar, você está no lugar certo, porque merda é esterco, gente, é esterco. Serve para fertilizar, aduba bem, as plantinhas crescem felizes, nasce as florzinhas, tudo bonitinha, é ou não é? É com esterco. Então você está no lugar certinho. É isso que a gente vai fazer. Tem uma outra vertente de devoção, para você entender isso um pouco mais, que é do Padre Paulo Ricardo, amadíssimo Padre Paulo Ricardo. E ele diz assim, a devoção, ela, de acordo com São Tomás de Aquino, a devoção é você se aproximar mais de Deus. Então, primeiro ponto, toda devoção ela é cristocêntrica. Esse palavreio, que é Cristo e centro, é Cristo no centro, sempre. Toda devoção da Igreja Católica, seja qual santo for, seja do que for, é Cristo no centro. Se não estiver assim, está errado, desconfie. A consagração a Jesus pelas mãos de mamãe não é nada diferente disso. É Cristo no centro. Então, ele diz, você vai se aproximar de Jesus Cristo sim, pelas mãos de Maria sim, mas não é uma coisa de sentimentalismo. E ele dá uma analogia muito boa. Ele diz assim, quem aqui é mãe? Deixa eu ver. Levanta a mão com vontade aí, mães. Nós somos mães, isso, nós passamos madrugadas acordadas, amém, aleluia. Quem é pai? Tá. Nós temos 4 representantes aí do sexo masculino. Ô mulherada, palmas para os nossos representantes aí do sexo masculino. Muito bom, vamos trazer mais homem aqui para dentro, gente. Vão encher esse Brasil do cheiro da Virgem Maria e de São José, amém? Vou dizer para vocês, geralmente isso acontece mais com as mães, mas, por exemplo, meu esposo me ajudou muito nisso. Sabe quando a gente vem com o bebê do hospital para casa? E aí vem aquele medo, aquele frio na barriga e se der alguma coisa errada? E aí você está aprendendo a fazer a criança dormir. Você quer que ela durma à noite, porque você também quer dormir, está cansado, né? O dia foi longo, cansativo. E aí você coloca a criança no berço, ela não acorda. Aí vocês voltam um pé de pé para a cama, deita na cama, bem feliz, agora eu vou descansar. Quando você está assim, né? Deixando o corpo dar aquela relaxada. E
aí você quase chora junto com a criança, não é assim? Mas o que você faz? Você fala, não, ele que se vire para lá? Não, né? A gente levanta cansado aos trancos e barrancos, nos trapos e fangalhos, né? E vai lá acudir a criança. Não é assim que acontece? Agora eu pergunto para vocês, todo mundo que teve filho, quis ter um filho, né? Por mais que às vezes não foi planejado, a nossa Elizabeth não foi planejada. Ela veio assim que a gente se casou, para a honra e glória de Deus. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu levei um susto. E aí, por mais que essa criança não tenha sido planejada, ela é amada. Agora ela é amada. Só que quando a Elizabeth me acordava, que eu tinha acabado de dormir, eu não saía assim da cama, ai que bom que a Elizabeth está viva, eu vou lá agora, né, amamentar ela no berço. Eu não acordava assim. Alguém aqui conseguia fazer isso? Depois mega cansado, já foi e voltou 500 vezes do berço? Não. A gente vai num sentido de prontidão, né? Tipo assim, meio mãe assim, generalzona assim, tô aqui pro que deve não é? Depois de algum tempo a gente segue meio assim, né? A minha Elizabeth me deu um susto, minha Elizabeth foi parar na UTI neonatal uma vez, quase que ela morreu. Mas a gente sempre segue esse batalhão, né, em exército, ali formando, né? A devoção é justamente essa prontidão. Não se passa por, agora eu vou rezar, eu vou pedir intercessão de Nossa Senhora. Não, a devoção muitas vezes ela vai passar por aquele dia que foi muito cansativo. São 11h30 da noite, você não rezou uma Ave Maria. Só que consagrado não pode deitar sem rezar. E aí, pelo menos uma Ave Maria tem que sair, tem que abalar o inferno com aquele trem. Então, o que você faz? Eu sempre falo isso com os meus alunos de consagração. Você vira, pau quebrando dentro de casa, 11h30 da noite, você fala, eu vou dar uma cagada, licença. Você entra pro banheiro, você vai fechar a porta e você vai rezar a melhor Ave Maria que você conseguir na sua vida. Para abalar o inferno e botar a capeta para correr. Amém? É assim que tem que ser. Vida de consagrado é assim. E eu vou dizer para vocês, onde tem Maria, o diabo não fica. Onde tem cheiro de rosas, a capetaiada foge. Não estou dizendo que é simples. Eu estou dizendo que eles fogem. Eu não estou dizendo que terminam as dificuldades. Eu estou dizendo que a gente recebe a armadura do céu. Vocês estão entendendo isso? É sobre isso a consagração. Vocês têm que dar uns gritos, gente. Vocês vão dormir. Que é sexta-feira à noite, senão vocês vão dormir aí. Vocês não dormem não, gente. Eu taco a Bíblia na cabeça, hein? Vocês ainda não me conhecem, mas eu taco a Bíblia na cabeça. Brincadeira. De vez em quando eu taco. Não, mentira. Gente, a consagração é sobre isso, é essa prontidão. E outra analogia, que acho que nem é do Padre Paulo Ricardo, minha Bíblia está rasgada exatamente no capítulo 3 da inimizade entre a serpente e a mulher, mas uma outra analogia, que é do Padre Paulo Ricardo, acho que na verdade de outro santo, mas tudo bem, é o seguinte. O que então é essa questão dessa prontidão? Eu vou estar pronta para o quê? Ou pronto? Quando nós fomos, todo mundo aqui é batizado, alguém aqui não é batizado? Não? Beleza. Quando nós somos batizados, nós prometemos uma coisa para Deus. Vocês sabiam disso? Se você foi batizado neném, um padrinho, uma madrinha fizeram essa promessa no seu lugar. E você promete... Alguém sabe o que você promete no dia do batismo? Dou-lhe uma, senhoras e senhores. Ninguém, meu Deus do céu, gente, católico aqui, tem que botar as capetas para correr. Qual que é a promessa do batismo, Senhor? Ai, Ana, não sei, eu pulei essa aula de catequese, eu não lembro mais. Tudo bem. A gente promete que a gente vai ser santo. Quê? Vocês sabiam que a gente promete que a gente vai ser santo? Que a gente vai se voltar completamente para a Santíssima Trindade, todos os momentos da nossa vida. Olha que coisa linda. Ana, mas santo não é só para padre, freira? Não. Santo é para você leigo, eu leiga, pai, mãe de família. A gente está ali no mundo, ó, labutando. É para nós e a gente promete que a gente vai ser santo. Essa é a nossa promessa. Só que vai dizer... Eu também pago boleto, todo mundo aqui paga boleto, né? Lá em casa é que nem aquele memezinho lá, 3 notinhas de 100, 300 de Esparta, conta 500 mil boletos, não sei se vocês também são assim. Lá em casa é assim, o trem, o bicho pega quando tem que pagar as contas, mas em nome de Jesus Cristo a gente paga. E quando a gente vai para o trabalho, e volta para o trabalho, e criança chorando, e fazer almoço, e lavar roupa, estender roupa, passar roupa, arrumar comida para o povo, trabalhar, chefe enchendo o saco, cliente enchendo o saco, se você é empreendedor, tudo isso acontecendo,
Pai e mãe ligando, às vezes, você ainda tem pai e mãe, e pedindo coisa, e pedindo isso, e irmão falando não sei o quê, e tudo acontece. Você se lembra que você tem que ser santo ao longo do seu dia? Você consegue se lembrar disso? É difícil, né? E é isso que acontece com a gente. A gente vai esquecendo essa promessa batismal e a gente começa a viver como o mundo. A gente vai vivendo como o mundo. O que então é a consagração, afinal de contas, Ana? Ainda não entendi. Prontidão para o quê? Para ser santo. A consagração, ela nada mais é do que esse reavivar dessas promessas batismais. Ninguém vai fazer voto de castidade, ninguém vai fazer voto de pobreza, vender as coisas dos pobres, ninguém vai fazer voto de clausura e vai para enfiar para dentro do convento, nunca mais sair, nada disso. Você vai santificar o seu estado de vida atual. Crês que é possível? Vou dizer para vocês, é possível. É difícil. A porta é estreita. Sabia que perguntaram para Jesus, mas Jesus, quantos se salvam? Alguém sabe o que Jesus respondeu nisso? Ô gente, vocês vão à missa domingo, hein? Sim ou não? Ninguém lembra desse evangelho? Pergunta para Jesus, os discípulos perguntam para ele, mas Jesus, quem que se salva? Quantos são? Alguém sabe o que Jesus responde? Muitos poucos. Você sabe? Tá com uma carinha assim, aí eu sei, mas eu não vou falar. Jesus não quis responder essa pergunta. É uma das únicas perguntas que Jesus não responde. Jesus fala assim para eles: esforçai-vos. Por que será que Jesus fala um negócio desses, né? Porque pensa comigo, se Jesus fala assim, foram muitos. Aí você fala, então tô tranquilo, então não vou nem fazer nada demais, porque é muitos, eu tô no meio. Ou se Jesus fala assim, e aí você pensa, né, se ele disser que são muitos, mas anta, o que adianta ser muito se você não está lá no meio? Ou então Jesus fala assim, são poucos. A má notícia, são poucos. Tenho certeza sobre isso. Então não vou nem tentar, porque é difícil demais, então não vou nem tentar, isso aí não é para mim. É ou não é, gente? A gente é difícil, a gente é genioso, é ou não é? No fundo do coração, eu vou tentar, mas se for muito difícil, então eu não vou não. Não é assim? Ele não responde a pergunta. A resposta dele é: esforçai-vos. Não estou aqui para falar para vocês que o caminho vai ser fácil. Esforçai-vos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando a gente resolve decidir pelo céu, principalmente com uma mãe, a gente vai encontrar um monte de dificuldade na frente. A gente vai ver melhor sobre isso no próximo encontro. Mas por causa do capítulo 3 de Gênesis, vai acontecer ali uma inimizade. Tem lá aquela questão toda lá, que a serpente chega para Eva, fala do fruto, o fruto é legal, a gente vai ouvir isso na primeira leitura do próximo domingo. Primeiro domingo da quaresma, hein, gente? Não faltem a missa. Preceito, hein? Terceiro mandamento. E aí a serpente fala com Eva, né? Come, é bom, vai dar boa, pode comer. E Eva vai lá e come. E aí o pecado entra no mundo. Não é assim que a gente aprende tudo? E aí quando Deus descobre, ele vira para a serpente e fala assim: maldita és tu entre todos os animais, por causa do que tu fizestes, colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a tua descendência, mulher. Somos a descendência da mulher. Todas as vezes que nós tentarmos nos voltar a ela, toda a descendência da serpente vai fazer guerra a gente. Então assim, ó, prepara, o caminho da consagração é pauleira, não vou mentir para vocês. Coisa do arco da velha acontece, tá? Mesa quebra, carro bate, carro quebra, chefe briga, marido vai fala que vai separar, mas permanece junto. Permanece ali junto com a mamãe, porque a mamãe dá um jeito. É tudo para fazer você sair do caminho. E aí eu ouvi, foram muitas vezes, muitos alunos, louvado seja Deus, passaram nas minhas mãos, e pela mão de Tiago, mas foram muitas pessoas que viram e falam assim: Ana, tá complicada agora, acho que eu vou esperar um outro momento. Não vai ter momento melhor, viu? Vou dizer para vocês. Quando começar de novo, vai começar tudo, talvez pior.
para que você daí nem tente mais. Entende? É assim. Mas eu vou dizer para vocês, é justo que muito custe o que muito vale, porque é um trem de louco consagração com Nossa Senhora. A gente vai ver isso, existem segredos na ordem da graça, que são segredos. A pessoa ela progride em santidade numa velocidade e numa determinação que não tem como entender isso, não tem. São Luís fala, ninguém explica o que é que acontece aí. Então, por isso que eu digo para vocês, é justo que muito puxe o que muito vale. Mas eu vou dizer, mamãe estará perto sempre. Geralmente ela já está, mas ela tem um apreço ainda maior com quem é consagrado dela. Vocês vão entender por quê. Porque vocês vão abraçar o evangelho do filho dela na enésima potência. Não desconhece na Igreja Católica algo que abrace tanto o evangelho, fora o martírio, e hoje a gente não está em tempo de martírio vermelho, que é o derramamento de sangue, fora o martírio vermelho, eu não conheço nada mais que nos aproxime tanto, que nos faça a gente viver tanto na radicalidade o evangelho do que a consagração. Sem voto de pobreza, sem voto de castidade, sem voto de clausura, tá bom? Não se preocupem com relação a isso. Mas tem uma coisa, pensa assim, ó, a santidade que você quer cultivar nesse seu coração aí, pensa que ela é um edifício, bem alto, longo, uma torre, se quiser, onde os pássaros virão fazer os seus ninhos, olha que coisa linda. Mas, tem alguém aí que é engenheiro ou mexe com construção? Opa, louvado seja Deus, o senhor é engenheiro? Engenheiro o quê? Civil, excelente. Eis aqui uma pessoa que eu preciso. Qual é o nome do senhor? José Roberto? Seu José Roberto, ele vai virar, a senhora é a esposa? É? Qual é o nome da senhora? Hilda. Eu sou meio surda, tá? Às vezes eu vou pedir para vocês repetirem. Seu José Roberto vai falar assim, eu não volto mais lá. Ah, pegou no meu pé. Mas eu vou lhe usar, senhor José Roberto, porque eu preciso de um engenheiro civil entre nós. Se eu quero construir um prédio muito alto, o que tem que ter lá embaixo? Fundação. Essa fundação ela tem que ser como? Concreto. Sim, tem que ser robusta. Quanto mais profundo, melhor. Eu conheci um engenheiro, lá eu trabalhava, Tiago e a gente trabalhava em Santa Catarina antes, era em Joinville. E ele fez uma fundação tão funda, mas tão funda, que nem era um prédiozinho assim de 3 andares, ele fez o equivalente para um prédio de 30. Ele foi com vontade. Mas enfim, o que eu estou falando aqui com o senhor José Roberto é isso que eu quero. A gente vai tentar ser santo com um edifício bem alto. E você não precisa ser engenheiro civil, mas você vai ter que saber disso, ter que lembrar disso, você vai ter obrigação disso. Que então esse prédio ele tem que ter fundações profundas e robustas. E nós vamos falar aqui nesse caminho de consagração de 2 em específico. A primeira eu falo hoje. O primeiro fundamento desse prédio, que vai ter que aguentar o rojão, tem que aguentar o rojão, né, seu José? José, né? É a humildade. Ai, Ana, mas eu já sei. Não, você não sabe disso. Eu vou dizer isso para vocês com muita certeza, porque um fatinho bem rapidinho. Tem algum tempo já que eu ministro esse curso. E eu sempre falei dessa questão da humildade. Quando o Frei Gilson nem era conhecido, eu ouvia a pregação do Frei Gilson falando de orgulho, me rasgava por dentro, falava, nossa, não, agora eu progredi, agora eu estou humilde, agora sim. E aí, ano passado a gente teve a graça magnânima de irmos para Cuiabá. Alguém sabe o que tem lá em Cuiabá? Católico? Alguém sabe? Tem ninguém menos do que o Padre Paulo Ricardo. A gente foi lá fazer um curso presencial e a gente teve a graça de conviver com a equipe dele. Hoje a gente recebe aulas semanais com uma das pessoas da equipe dele. E quando a gente chegou lá, gente, porque assim, todo mundo aqui conhece quem que é o Padre Paulo Ricardo? Todo mundo já viu o vídeo? Alguém não conhece? Beleza, senão eu ia mandar a pregação deles para vocês já a primeira coisa já no grupo. Aquele homem sabe das coisas, sim ou não? Sabe, né? Eu não sei vocês, mas eu tinha uma impressão de que ele era arrogância em pessoa. Não sei se alguém mais tem essa impressão, mas eu tinha essa certeza absoluta que o homem era arrogância cuspida e lavada. E aí eu cheguei para o curso.
E aí eu cheguei no curso, um auditóriozão assim, não tinha chegado, era 7 horas da noite o curso, que nem aqui, só que ninguém falou com ele que era 7h30. E aí eu cheguei, sentei lá, não conhecia ninguém. Até então eu achava que tinham me dado golpe no WhatsApp falando que era curso do Padre Paulo Ricardo. Quando eu cheguei na porta eu falei, é curso do Padre Paulo mesmo? Aí a moça virou e falou assim, é sim. Eu falei, então tá bom. Aí entrei, sentei, fiquei esperando. 6:45, nada. 6:50, nada. 5:50 apontou o homem lá no canto, saindo assim. Aí eu falei, ele é alto. A gente acha que ele é baixo, ele é alto. E aí tinha um povo assim, mais assim no canto esquerdo lá do auditório. E aí ele foi cumprimentar o povo. Aí eu pensei comigo, nossa gente, que povo felizardo, né? Eles devem conhecer o padre, né? Estavam apertando a mão do padre, que bênção. E aí o padre veio subindo, cumprimentando pessoa a pessoa que estava sentado naquele auditório. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, são 5:50, ele vai abraçar todo mundo? E morrendo de medo. Eu falei, quando ele chegar aqui eu vou virar uma ameba assim, ó, as perninhas vai tudo derreter aqui e tal. Veja bem, eu tô falando de uma das pessoas que foi responsável pela minha conversão, entendeu? Pra mim era um negócio bem alto. E aí ele chegou perto de mim assim, com a pessoa do lado, eu já tirei uma foto assim, né? Fingindo que não era comigo. E aí ele me cumprimentou, perguntou meu nome, perguntou de onde eu era, me abraçou. E eu falei, isso é fachada, tem que ser fachada, tem que ser fachada. E, gente, não era fachada. Eu vou dizer para vocês que eu conheci a humildade em pessoa, não só com ele, mas com todo mundo que compõe a equipe daquele padre. Que lugar santo! Já fui por uns lugares aí na minha vida, mas olha, eu vou dizer para vocês, eu nunca tinha na minha vida visto alguém humilde. De fato humilde. Aquele homem é de uma humildade, mas de uma humildade, a equipe dele... Do jeito assim que você fala, ele para te escutar. Não te apressando, ou você falando, ele vai andando, não. É um negócio de louco, E quando eu digo para vocês, vocês têm que ser humildes, têm que buscar essa humildade. Será que a gente já chegou nesse ponto? Eu digo para vocês, eu seguramente, eu não tô. Eu tenho que melhorar minha fundação, se eu fizer, senão meu prédio vai cair. Tem que melhorar esse trem. Ana, como que eu vou buscar a humildade? Como um leão com fome. Como se você nunca fosse humilde, nunca tivesse sido humilde na vida. E essa seja a última oportunidade de você ser humilde. Já viu aqueles documentários de Discovery Channel, aquelas coisas lá? Quando o leão está com fome, ele persegue a zebra, o antílope, tudo, até ele conseguir. Não é assim? E quando ele sacia, o que ele faz? Ele para. Então, se a gente achar que a gente é humilde, a gente para. Não quero que vocês parem. Eu quero que vocês procurem essa humildade. Tem um santo que fala que no céu tem todo tipo de pecador, menos o orgulhoso. E no inferno tem todo tipo de virtuoso, menos o humilde. Você não vai encontrar humildade no inferno. Não é lugar dos humildes no inferno. E não é lugar de orgulhoso o céu. Então precisa de humildade, sim ou não? Então o que vocês têm que ter para a santidade? Primeiro fundamento? Humildade. Muito bom. E a consagração é a mesma coisa que o quê? Uma prontidão. Então, eu quero que vocês mantenham isso na cabeça. A consagração é uma prontidão. Tá bom? Gente, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu queria falar com vocês o que aconteceu com São Luís quando ele resolveu escrever essa consagração. E talvez isso te motive ainda mais a estar aqui, me ouvindo ficar falando dessas coisas malucas, né? Uns casos estranhos, umas palavras estranhas, né? Mas talvez seja um tempo para você crescer na sua fé aqui enquanto você está aqui, ainda que seja me suportar um pouquinho aí nesses tempos. Vou tentar fazer sempre o nosso encontro de 1 hora de duração, tá? Então vocês podem vir preparados para isso. Peço desculpas que hoje eu estou excedendo um pouquinho, porque eu vim achando que era 7h30 e no fim não era, mas tudo bem. O que acontece? Quem instituiu a consagração, eu falei com vocês, não foi São Luís. Alguém sabe quem foi que instituiu a consagração? Eu adoro conversar com o povo. Ai, eu detesto. Pois é, mas você vai ter que me suportar um pouquinho. Alguém sabe quem foi que fez essa história de consagração? Porque eu entendo que às vezes vem como modinha, né, e tal e tudo, mas quem fez? De quem saiu a ideia na cabeça de consagração? Daquele cara lá, ó, crucificado lá em cima.
Exatamente naquele momento lá. Ele olha para baixo, ele vê ali um filho amado. E ele olha para ver Nossa Senhora lá, acho que aquele lá é, né? João e Maria. E ele diz para ele: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. São João Paulo II, ele estuda esse momento, ele fala, não era um desespero de Jesus, alguém poderia dizer, por causa que Maria não ia ter para onde ir depois dele morto. Não, a gente vai ver isso depois. Tinha parentes ali de Nossa Senhora, tinha Maria de Cleofas, tinha uma outra prima de Nossa Senhora, as mulheres estavam ali, ela não ia ficar desamparada. E ele deixa a Virgem Maria com São João. Ele institui a consagração. Vai dizer, quando as coisas são difíceis, a gente tende a largar de mão, tá difícil demais e tal. Não sei se vocês são desses ou já foram desses. Quando tudo tá muito ruim, a gente sempre pega aquele telefonezinho, dá uma ligada pra mamãe, não é? Mãe, ele brigou comigo. Mãe, eu não passei no vestibular. Ai, meu Deus. É esse colo de mãe, não é? É para ela que a gente vai chorar as pitangas da vida, não é assim? O nosso coração é muito fechado para as coisas, mas quando a gente está lidando com uma mãe, ele se abre. Porque a mãe é aquela que te acalenta, aquela que te recebe, não é assim? É por isso que Jesus, a sabedoria encarnada, ele nos deixa uma mãe espiritual, que é a Virgem Maria. Isso foi extremamente pensado. E que coisa, né? Eu falei com vocês que vai ser pauleira a consagração. Nossa, que primeiro encontro estranho, Ana. Ela falou que vai ser difícil, que a gente vai passar um monte de dificuldade. Que primeiro encontro é esse? Podem, Max, você errou na pessoa aí, ó. Arruma outra aí, ó. Mas vou dizer para vocês uma coisa que o meu pároco falou uma vez, eu nunca esqueci. Padre Jonas. Ele disse assim, olha lá, estão os 3 lá, né? Ele falou assim, cadê os outros apóstolos? Não ficou ninguém, né? Só São João. Não é assim? O único apóstolo que perseverou até o final levou Nossa Senhora para casa. Já pensou se levar Nossa Senhora para casa? Acho que as coisas iam ser diferentes lá, não ia? Com perfume de mamãe? Já pensou Nossa Senhora derramando bênçãos na sua casa, bênção atrás de bênção? Segurando a sua mão a cada momento? Aquele que persevera até o final leva Maria para casa. Fica a lição ali da consagração, da crucificação, desse momento em que a consagração realmente é instituída. Mas São Luís Maria, ele tem essas luzes de realmente escrever essa consagração. E ele, de fato, vai tentar fazer isso. Só que quando ele está escrevendo, ele tem uma visão. Ele fala, eu estou vendo que o diabo vai tentar fazer guerra a isso. E eles vão ficar tão furiosos que eu vejo esses escritos jogados no fundo de um baú. E de fato assim permanece. Por mais de 200 anos, os escritos de São Luís Maria sobre a consagração, eles ficam no fundo de um baú. São Luís, ele fez uma congregação chamada dos Montfortinos. Essa congregação, a sede é lá na França, por óbvio. E quando eles estavam fazendo, lá no mosteiro, a limpeza da biblioteca do mosteiro, eles encontram no fundo de um baú um monte de escrito e eles levam para a Biblioteca Central da França para fazer análise de caligrafia, para ver quem tinha escrito aquilo, que era tudo muito conciso. E quando eles fazem o estudo, qual é a surpresa, senão que os escritos eram do fundador da própria ordem, São Luís Maria. Então, se alguém tiver aí contratado, eu gostaria que vocês pegassem no número 114. O tratado, ele tem os parágrafos dele, ele tem um númerozinho na frente. Isso simplifica na hora de tirar dúvida. Então, não entendi o que o parágrafo 3 está falando. Daí a gente vai falar, tá? No 114 ele diz assim, posso prever inúmera quantidade de animais ferozes que acorrem furiosos para estraçalhar com seus dentes diabólicos este pequeno texto e aquele a quem o Espírito Santo usou para redigi-lo.
ou pelo menos para encerrá-lo nas trevas e no silêncio de um baú, para dali ele nunca vir a público. Eles agredirão e precipitar-se-ão ao encalço daqueles e daquelas que o lerem e se dispuserem a praticá-lo. O próprio São Luís está falando que vai ser difícil. Mas pouco importa a santidade agora. Melhor ainda, essa visão me dá coragem e me enche de esperança, por enorme êxito qual seja, uma grande milícia de valentes e ousados soldados de Jesus e de Maria. Ele está falando de nós agora, valentes e ousados soldados, independentemente do sexo, para enfrentar o mundo, o diabo e a natureza corrompida, nos tempos de perigo que virão mais do que nunca. Qui legi inteligar, qui potes capere capitar. Quem puder compreender, compreenda. Mateus 24:15. Olha que coisa tremenda, né? Quem puder compreender, compreenda. Gente, eu acho que eu não preciso contar para vocês que o mundo está difícil. Vocês vão se consagrar, se Deus quiser permitir, no dia de Nossa Senhora de Fátima. É uma mensagem dela para os 3 pastorzinhos, que a última batalha do diabo seria contra a família. E hoje, gente, está tão difícil esse negócio de família. O povo não sabe nem mais o que é homem e o que é mulher. É biologia. Se não juntar lá gametinha masculino e gametinha feminino, não nasce nhenhenhenhen. Não tem. Mas o povo nem fecha mais questão em torno do que é um homem e o que é uma mulher. Eu diria que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Não sei se vocês já ouviram falar de Furians, Therians. Alguém sabe o que é isso? Já ouviu falar? São pessoas que elas dizem que um espírito de um animal está encarcerado no seu corpo e que na verdade elas são esse animal. Então na verdade elas se sentem como uma ovelha, elas se sentem como um cachorro, elas se sentem como qualquer coisa aí que for. Então tem vários lugares ali, você vai no shopping, tem lá um humano passeando com outro humano de 4 numa coleira, porque a pessoa tem certeza que é um animal, um cachorrinho. Existem exposições na Dinamarca, a céu aberto, de pessoas que se sentem como ovelhas, se vestem como ovelhas, e elas ficam inclusive nos tipo, de cachorro é canil, de ovelha tipo um cercadinho, né? E aí vão lá, derrubam alface lá para as ovelhas lá comer e tal. Isso já acontece, gente. Estamos vivendo tempos terríveis. Chesterton, que foi um grande escritor católico, leigo também, assim como você e eu, ele falou que chegaria o tempo em que falar o óbvio seria perigoso. Eu acho que nós chegamos nesse tempo. E tem coisa aqui que eu vou falar que dá medo. Eu sou mãe de família, eu tenho família para criar, dá medo. Hoje em dia dá medo. Isso acontece porque a gente estava no livro do Gênesis, né? Lá atrás no Gênesis, o diabo aparece para a mulher e para o homem como uma serpente. Mas a Bíblia acontece, ela vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e ela chega no último livro da Bíblia, e é Apocalipse, e a serpente não é mais uma cobrinha. Ela é um dragão que cospe fogo e corre atrás da mulher. E o Apocalipse faz questão de falar, a antiga serpente, ela que agora é o dragão. E aí São Luís nos fala, isso eu ecoo, o Padre Paulo Ricardo ecoa também, os santos ecoam da igreja, essa guerra que está acontecendo agora, ela é real e ela é tremenda. E é contra o bem e o mal, é contra a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa guerra, ela toma lugar. Ana, mas eu sou pacifista, eu não gosto, você está falando esse negócio aí, eu já não gosto, daqui a pouquinho vem o Bolsonaro e um Lula aí. Não fala isso para o Padre Márcio que eu falei, não, Jesus toma conta. Hoje, ultimamente, né, acho que é mais seguro soltar um peido do que falar esses 2 nomes, né? Acho que vai dar mais certo. E aí eu sou pacifista, eu não gosto de tomar lado. Meu filho, é uma péssima notícia para você, o muro é do demônio. Ou você vai estar com a mulher, ou você está com a serpente, não tem meio termo não. Lê Apocalipse, você não lê, eu te conto. Ou você está lá ou você está cá, filho. Não tem, vai ter que decidir. Você vai estar como? Eu vou dizer, eu quero estar com a mulher. Eu não sei se Deus vai olhar para mim no final e vai falar, eu te conheço, ou se Ele vai falar, afasta de mim porque eu não te conheço, espero que não. Mas eu quero estar junto com a mulher, eu vou fazer o máximo para isso, para estar lá junto com ela até o final.
Porque no fim vai nos dizer Nossa Senhora em Fátima, o meu imaculado coração triunfará. E o Imaculado Coração da Virgem Maria, caso vocês não saibam, é o coração santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que vai triunfar. Leiam a introdução do tratado, por favor. Tem coisas lindas aqui. São Luís ele vai dizer que Deus ele criou para nós o paraíso, mas Ele fez um paraíso próprio para Ele. E ele fala assim, Deus juntou todas as águas e deu o nome de mar. Juntou todas as graças e deu o nome de Maria. É o paraíso particular de Deus. O Papa, se não me falha a memória, foi Pio IX, na bula Inefabilis Deus, em 1854, quando ele foi instituir o dogma da Imaculada Conceição. Ele fala que o que Deus fez na alma da Virgem Maria, nem os mais altos coros angélicos e dos santos compreendem o que foi feito. Olha que coisa tremenda. O Papa falou isso. Então, eu estou com a mulher. Vocês vão estar junto comigo ou não? Vamos junto então até o final? Vamos lá se consagrar junto. Cheguemos a Jesus pelo caminho que Ele nos deixou, com a Virgem Maria. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Amém? Meus queridos, alguma dúvida desse primeiro encontro? Um monte de coisa, né? Fiquei falando na cabeça de vocês aí. Eu nem sei, Ana, cada hora você falava um assunto diferente. Eu lembro quando você falou seu nome. Alguma dúvida, gente? Não? Não mesmo? Meu Deus do céu, me preocupo quando não tem dúvida. Ou vocês estão entendendo tudo ou não entendeu nada. Ai, Jesus. E eu não acho que eu sou uma boa professora assim não, hein? Mas tudo bem. Acho que as dúvidas vão aparecer. Lá no grupo, depois, se alguém quiser que eu traga os livros, eu vou trazer no próximo encontro, seja de bolso, seja normal, tá? Não tem problema. E vamos juntos, com mãezinha. Vamos ficar então de pé na nossa ginástica e vamos fazer a oração final? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mãe querida Maria, muita coisa foi falada aqui hoje. Muita coisa que eu não sei se eu estou pronto para viver. Muita coisa que eu não sei se eu tenho maturidade espiritual para abraçar. Mas uma coisa é certa, mãe. Eu quero estar junto com o seu filho. E eu quero optar pelo lado certo nessa guerra. Eu quero estar contigo, mãe. Por isso, quando eu cair, me levanta. Quando eu desanimar, segura a minha mão. E quando chegar o momento da minha morte, me leva a Jesus. Me leva a Ele, que eu preciso dEle. Por isso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma última vez, fecha os seus olhos um pouquinho. Deixa tudo isso cair no seu coração. A minha alma retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me abraçar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe, oh, minha mãe, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me abraçar, me ensinar, me formar.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite. Vão com Deus e com a Virgem Maria. Que os anjos vos